Esta história começa com a vinda dos primeiros imigrantes italianos para o sul de Santa Catarina. Junto na mala vieram sonhos e também mudas de videiras, que mais tarde seriam responsáveis por alavancar o turismo em diversas cidades. Entre as variedades, uma encontrou o terroir perfeito entre a serra e o mar e era inclusive preferência de um presidente da República. Uruçanga é uma cidade de cerca de 21 mil habitantes, aos pés da Serra do Rio do Rastro, uma das mais belas do Brasil e pertinho também das águas frias das praias do sul de Santa Catarina. Foi neste lugar de natureza privilegiada que a Goethe encontrou o seu terroir. Os primeiros imigrantes italianos chegaram nestas terras no final do século XIX. Trouxeram diversas variedades de uva, mas nenhuma se adaptou tão bem ao clima e às condições do solo. Até que um cônsul italiano de nome Giuseppe Caruso MacDonald trouxe esta variedade. Dando para os colonos de duas regiões, aqui de Azambuja, em Pedras Grandes, e aqui no interior de Uruçanga, em Rio Carvão. E foi aqui que essa uva encontrou um clima adequado, o solo e também o homem, né, o italiano imigrante que estava aqui, que está acostumado a lidar com as parreiras, para conduzi-la corretamente. A gente tem muitos tipos de solo diferentes e em regiões muito próximas. Então a gente tem desde o solo arenoso, parecido já com a praia, até a argila que usa para fazer tijolo. A Goethe, ela tem um sistema radicular muito bom, então lá no início, quando ela foi trazida para cá, ela se adaptou bem nos diferentes tipos de solo. Dá para dizer que foi amor à primeira vista. A produção de vinhos passou a ter uma identidade própria, única no país, e já na década de 30 saiu das propriedades para conquistar o país. Na época que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil e o Catete localizado no Rio de Janeiro, ele tomava esse vinho como vinho branco de Uruçanga, que era muito famoso. Também era servido no Copacabana, na Hípica, né, Copacabana Palace. A paixão do presidente da República alavancou a pesquisa. Foram montadas 3 importantes estações de enologia no sul do país, uma delas em Uruçanga. Tinha variedade, tinha pesquisa, tudo para dar certo, não é? Mas teve um revés, e o nome carvão vegetal. Entrou em decadência, né, porque os colonos resolveram baixar a mina, como eles diziam, onde a aposentadoria era após 15 anos de trabalho, deixaram as suas mulheres sozinhas cuidando da sua agricultura mais para a subsistência. E as vinícolas precisaram se abastecer no Rio Grande do Sul. Não existia a BR, né, asfalto, tudo foi ficando difícil e caro. E com isso começou a decadência da vitivinicultura nessa região. Na vinícola comandada pela família da Giselda, ainda dá para ver vestígios de uma segunda etapa desta história, plantação de tabaco. Depois veio ainda o ciclo da madeira. Somente na década de 80 começou a se resgatar o plantio da Goethe. O meu marido, Genésio Mazon, que foi presidente da Caresc, que hoje é Pagre, em 80 ele assumiu e ele não entendia porque quando ele viajava por esse Brasil afora, todos diziam, tu tens uma propriedade em Uruçanga, a terra do bom vinho, do vinho, mas como? Por quê? E ele, como um bom cientista, fez da sua propriedade um laboratório e junto com o irmão, o engenheiro civil, eles empreenderam então no sítio, né, no sítio de São Pedro, iniciando a produção de frutas e inclusive uvas, voltada à produção de vinhos. A estação de enologia de Getúlio Vargas passou a abrigar as pesquisas da EPAGRE. Nos anos 2000, o projeto contou ainda com o incentivo do SEBRAE, que visualizou na região um nicho de mercado turístico, e do conhecimento dos profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi criada também uma associação dos produtores, que em 2011 conquistou a primeira indicação de procedência do estado, que levou o vinho daqui ao novo patamar. Nós continuamos pequenos produtores. Então, é a indicação geográfica que nos faz ter a nossa identidade e faz o consumidor do mundo do vinho querer também nos conhecer. No mundo inteiro, existem apenas 55 hectares plantados com a uva Goethe. A Goethe ela tem cachos pequenos. Então, o mesmo número de cachos da uva Goethe vai pesar menos do que o da maioria das outras variedades. Ela é uma uva muito agradável, inclusive, para comer, para consumir in natura.
Só que como ela é muito sensível, ela não aguenta o transporte até o mercado. Então por isso ela vai acabar sendo utilizada praticamente só para vinho. Em Uruçanga, as videiras estão entre 30 e 640 metros acima do nível do mar. Ela gera um vinho sempre com uma cor amarela bonita, que varia do amarelo palha, amarelo claro, amarelo esverdeado, até um amarelo um pouco mais dourado, conforme o local da produção da uva, o método de produzir o vinho. E o aroma é sempre frutado e floral. A nota floral lembra muito a flor de laranjeira, a rosa branca, e a nota frutada lembra a frutas amarelas. Além do aroma da uva, ela lembra também a pêssego, a ameixa amarela, a néspera. Há frutas silvestres, como por exemplo a pitanga, a carambola, a guabiroba, essas frutas que têm um toque um pouquinho mais cítrico. A vinícola comandada pela família Mazon é uma das mais tradicionais do município. Na década de 90, o fundador, seu Genésio Mazon, que sonhava com o enoturismo, morreu em um acidente de carro. Esposa, filha e genro tocaram o projeto, criando a segunda pousada de turismo rural do Brasil. Então nós, todos abraçados, continuamos isso aqui, não com o passo tão longo como seria se o senhor Mariz estivesse presente, né? Porque ele era já de natureza um empreendedor. E nós tivemos que aprender a ser empreendedores e negociantes. Mas eu acho que quando a gente tem fé, né, acredita que nós vamos vencer, a gente vence. E uma das apostas é fazer o turista voltar ao passado. Em épocas de vindima, tem pisa da uva. Para começar esse processo é essencial lavar bem os pés. A gente já tem uma mangueirinha aqui. E agora então, vamos lá. Parece até bem arcaico, só que na verdade, muitos dos vinhos mais refinados do mundo ainda fazem esse processo. Porque você rompe a casca da uva, mas não quebra a semente. E a semente é o que pode provocar, muitas vezes, o amargor na bebida. Em lugares históricos, como por exemplo Portugal, esse processo é associado também à música e dança, né? Que você aproveita, trabalha, canta e dança. Porque o turista ele quer momentos alegres, ele veio para desestressar, não só para conhecer, mas para vivenciar uma expectativa, né? E a gente tem que estar pronto então para todas essas oportunidades. Hoje em dia, o processo de fabricação do vinho em Uruçanga é industrializado, um dos desafios da pesquisa da EPAGRE. Porque ela é uma uva que tem uma composição da polpa um pouco diferente das outras. Ela é mais mucilaginosa, mais pastosa. Então a gente acaba tendo dificuldade em extrair o mosto de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente. E na área de campo, na parte da uva, então a gente tem testes de porta-enxertos, de sistemas de condução, para tentar otimizar a produção a campo e melhorar a qualidade da uva, que consequentemente melhora a qualidade do vinho. A Goethe é um cruzamento que tem origem nas uvas moscatéis, entre elas a Moscato de Alexandria, uma uva antiga e famosa. É perfeita para a produção de vinhos, frisantes e espumantes. Wolfgang Goethe, que deu o nome à uva, dizia que a vida é curta demais para se tomar vinhos ruins. É um vinho seco. Delicioso. Muito bom. Se comparando o Goethe com os outros vinhos brancos, ele tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume de boca, mas tem uma boa refrescância pela questão da acidez. E tudo isso somado, essa questão de cor, aroma e sabor, torna ele um vinho único. Que por isso ele tem esse reconhecimento da indicação geográfica, de ser um vinho tradicional, típico da região. Em Uruçanga, os tons verde e rosa tomam as videiras. A uva espalha um aroma pelo ambiente, que há quem diga sem igual. A Goethe representa renda, história e tradição. E a partir do momento que começou a se valorizar ele, e valorizar essas diferenças dele, e mostrar para o consumidor que é diferente e é bom, ele começou a ser valorizado. E hoje muitas regiões do Brasil têm o vinho Goethe como um exemplo de valorização do produto local. Essa aqui é uma uva típica de um território, única, rara, emblemática, cultivada com o saber fazer dos nossos antepassados.